Existe um personagem da Marvel que já enfrentou os X-Men, derrotou os Vingadores e é considerado um dos maiores vilões dos quadrinhos. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, ele nunca quis ser um vilão? A história de Magneto é muito mais triste do que a maioria das pessoas imagina. Tudo o que ele fez foi consequência de um passado marcado por dor, guerra e preconceito. E quando você conhece toda a trajetória dele, começa a se perguntar: será que o verdadeiro vilão era mesmo o Magneto? Então já deixa o like e se inscreve no Nexo Geek e bora conhecer a história completa do mestre do magnetismo. A infância de Eric. Muito antes de ser conhecido como Magneto, seu nome era Eric Lehnsherr. Quando ainda era criança, sua vida mudou completamente durante a Segunda Guerra Mundial. Eric foi separado dos pais e levado para um campo de concentração nazista. Foi nesse momento de desespero que seus poderes começaram a aparecer pela primeira vez. Enquanto tentava alcançar seus pais, uma força invisível começou a dobrar o metal ao seu redor. Os cientistas perceberam que aquele garoto era diferente. A partir daí, Eric passou a sofrer experiências e presenciou inúmeras mortes. Toda essa dor criou nele uma única certeza: nunca mais permitir que um povo fosse perseguido daquela forma. O nascimento do Magneto. Depois da guerra, Eric tentou viver uma vida normal, mas o preconceito continuou existindo. Agora, o alvo não eram os judeus, eram os mutantes. Foi então que Eric adotou o nome Magneto e passou a acreditar que humanos e mutantes jamais conseguiriam viver em paz. Na visão dele, os mutantes precisavam agir primeiro. Se fosse necessário usar a força para proteger sua espécie, ele faria isso sem hesitar. A rivalidade com Charles Xavier. Foi nesse período que Magneto conheceu Charles Xavier. Os dois tinham exatamente o mesmo sonho: proteger os mutantes. O problema era o caminho escolhido. Charles acreditava na paz. Magneto acreditava que a paz era apenas uma ilusão. Essa diferença transformou dois amigos em grandes rivais. Mesmo lutando em lados opostos, eles nunca deixaram de se respeitar. Por que ele não é um vilão? Ao longo dos anos, Magneto enfrentou praticamente todos os heróis da Marvel. Mas também salvou milhares de mutantes. Em vários momentos, ele chegou a liderar os próprios X-Men. Isso porque seu verdadeiro objetivo nunca foi dominar o mundo. Ele queria impedir que a história se repetisse. Depois de viver o horror do Holocausto, Magneto acreditava que faria qualquer coisa para evitar um novo genocídio. Por isso, muitos fãs enxergam Magneto não como um vilão, mas como um homem quebrado pelas tragédias que viveu. É justamente isso que faz Magneto ser um dos personagens mais bem escritos da Marvel. Você pode não concordar com seus métodos, mas é muito difícil não entender suas motivações. E talvez seja por isso que ele continua sendo um dos maiores rivais dos X-Men até hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. O Magneto é realmente um vilão ou apenas um herói que escolheu o caminho errado? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no Nexo Geek, porque toda semana tem histórias completas, curiosidades e teorias do universo Marvel e DC.